Você sabia que uma pesquisa do IBGE revelou que 57% das separações no Brasil se deram nos últimos anos por causa de dinheiro? E que 46% de todos os casais entrevistados brigam regularmente por causa dos assuntos financeiros? Infelizmente, esse tem sido o maior vilão dos relacionamentos atualmente. Mas como não deixar o dinheiro separar vocês? Como fazer com que o casal fique ainda mais forte, mesmo em tempos de crise, em tempos de caos? É o que você vai aprender na aula de hoje. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui da série Saindo do Caos, produzida pela Hopify, falando hoje sobre finanças no relacionamento. Aqui na mesa comigo, o Anderson Scopel. Tudo bem, Anderson? Olá, Thiago, tudo na paz. Tudo na paz de Deus. O que acontece quando o dinheiro acaba no meio de um casal? Ou o que acontece também quando o dinheiro entra e ele vem em grande soma? O dinheiro sempre está presente na vida do casal, seja no começo do casamento, no noivado, para poderem se programar, como vão casar, onde vão morar, o que vão fazer como festa, no recém-casado, quando vem um filho, quando tem pouco, quando tem muito. No namoro. No namoro. Mas mesmo o dinheiro sendo tão presente, os casais conversam um pouco sobre isso. Virou um tabu. Ou então é algo assim, quando começa a falar da briga. Então prefere deixar para lá e ver como vai acontecer. E essa pesquisa do IBGE, ela é real, tem os dados na internet, e ela nos traz um espelho da sociedade. Ou seja, os casais estão brigando cada vez mais sobre dinheiro, os casais estão se separando por causa de dinheiro, numa época em que a internet, tudo trouxe acesso a outros tipos de recursos que não se tinha antes. Eram para viver melhores e as pessoas estão vivendo piores com isso. Tanto que hoje se fala num termo que é a infidelidade financeira. O que é infidelidade financeira? É quando um dos cônjuges se sente traído pelo outro na forma como geriu o dinheiro. Quando a pessoa faz investimentos, pega empréstimos, financiamentos, não só sem comunicar ao parceiro, mas sem o consentimento dele também, tomar o nome dele, fazer empréstimo no nome da esposa, usar e estourar o cartão de crédito do marido. A pessoa vende a casa, a pessoa se desfaz da empresa, entra numa sociedade, investe toda a poupança que tem num negócio arriscado e perde. E muitos casais estão se desfazendo por causa disso. Agora, como não cair na infidelidade financeira? É o que a gente quer debater e o que a gente quer falar aqui. Mas você, o Anderson, já viu alguém passar sobre isso? Algum casal que se desfez ou quase se desfez por causa de finanças? A primeira coisa que a gente precisa entender é que finanças é um assunto que precisa de diálogo dentro de casa. E isso parte lá do início do relacionamento. Para onde estamos indo? Eu vou ser empresário, você vai ser assalariada. O que você quer da sua vida? Eu quero ser empresário, outro quer ser missionário. Para onde estamos indo? Porque o diálogo, a comunicação vai ser traçada de uma forma em que a maioria desses problemas no que se refere a dinheiro vão ser resolvidos. Por exemplo, eu venho de uma família extremamente pobre, minha mãe faxineira, meu padrasto, meu pai era porteiro. Meu pai faleceu com 15... Eu tinha 15 anos, meu pai faleceu. Depois minha mãe casou com meu padrasto, que durante um grande período da vida do meu padrasto ficou desempregado, fazendo bico. Depois começou a trabalhar como vendedor e foi até os dias de hoje. Lá em casa, a minha mãe sempre administrou o dinheiro. Sempre, sempre. Minha mãe ia para o mercado com uma cadernetazinha na mão, dizendo: tira o biscoito, coloca o biscoito.
Dá mais um miojo? Não, só um miojinho. Não dá, mas tira. Ou seja, a minha mãe sempre foi uma gestora financeira dentro de casa. Meu padrasto sempre chegou, pegou a grana, colocou na mesa e minha mãe geria o dinheiro. Só que quando nós vamos passando para outros níveis de casamento, quando eu casei, eu fiz a mesma coisa. Até que eu descobri que a minha esposa não era uma boa gestora financeira e eu precisava aprender a gestão financeira. Então eu que tomei conta dessa situação. Só que cada casamento, cada relacionamento é um caso. O único problema é quando o cônjuge ele deixa tudo 100% na mão do outro e faz vista grossa para tudo que acontece. Então, se tem pouco, ela não nota. Se tem muito, ela também não observa, que é um outro problema, ok? E a pessoa, ela não assume a responsabilidade. Eu coloco na mão do outro e eu vou cuidar de outra coisa na família e eu não checo aquela informação, eu não procuro saber de onde vem o dinheiro, quanto vem, e eu deixo na mão do outro e eu não gerencio isso daí. Por exemplo, eu tenho um caso de um amigo que tinha muito dinheiro, trabalhou durante muitos anos e construiu um patrimônio milionário, e a família vive num padrão milionário. Entretanto, nos últimos anos, o marido fez um investimento, pegou todo o dinheiro e fez uma aplicação em um fundo que não deveria. Esse dinheiro, essa empresa quebrou, todo o patrimônio dessa família ruiu e o esposo, em momento nenhum, passou para a esposa sobre o perigo desse investimento. Anos passaram e hoje o relacionamento dos dois, ou seja, uma família que era milionária, hoje não consegue pagar nenhum aluguel da casa. Ou seja, houve de um lado uma esposa que nunca procurou saber exatamente sobre o que era feito com o dinheiro da família, a forma como o marido lidava, confiou cegamente no marido, e o marido que em momento nenhum buscava a opinião da esposa de como lidar, se deveria ou não. Ele esqueceu que quando um quebra, todos quebram. Quando um enriquece, quando tem o bônus, é para o casal. O ônus também é do casal. E por aí vai. Então, esse meu amigo, hoje chegaram numa situação, estão conseguindo se reerguer, mas saíram de um status de milionário para uma falência em questão de meses, por causa dessa infidelidade financeira de ambos. Quer dizer, um não se importa em falar, o outro não se importa em perguntar. Exato. E isso é a porta aberta para o caos acontecer. Eu entendo que a pessoa precisa ter a responsabilidade de passar ao parceiro, porque isso que você falou da sua família é o ideal, ou seja, é que se identifique quem é o melhor tem gestor. o perfil para ser o gestor financeiro. Num caso, né, em alguns casos é a esposa, outros casos é o marido, não tem uma regra pronta. Mas geralmente tem um que é mais gestor, mais equilibrado, sabe mexer mais com dinheiro. Nem sempre ele é o que mais ganha dinheiro, mas é o que gerencia melhor. Ok. Mas a outra parte tem que participar. Tanto quem traz o recurso, como quem gerencia, quem traz, quem gasta, isso tem que ser alinhado. E um outro problema também, um que acontece muito hoje, é aquela divisão. O meu dinheiro é meu, o seu dinheiro é seu. Essa divisão cria uma competição dentro de casa. Porque um não celebra a vitória do outro, fica com inveja. Viram concorrentes. Aí ele ganhou 5 mil esse mês, eu só ganhei 2. E quando isso acontece do lado da mulher, a gente tem o ego do homem. Né? Pô, agora minha mulher está ganhando mais do que eu? Não. Vai querer mandar em mim? O ego dos dois, porque às vezes a mulher quer mandar também. Exato. Ela agora se acha no direito, não que a mulher não tenha direito de falar, mas ela quer se impor agora como homem da casa e colocar o marido abaixo. Às vezes até como a gente falou na aula não estão mais no mesmo nível, né? No mesmo nível. Ela quer ficar acima dele. Exato. E isso causa uma ruptura. Como eu já vi casamentos onde um homem ganhava um valor a mais, a mulher ajudava
com o seu trabalho, o trabalho dela desponta, ela começa a ganhar muito mais. Agora é da hora deles desfrutarem de uma vida melhor e eles se separam. Exato. Quando deveriam eles desfrutar, eles se separam. Mas como que resolve isso? Quando você entende que não é o dinheiro de um, o dinheiro do outro. O dinheiro é dos dois. O dinheiro é da família. Aquilo é o seguinte, o dinheiro é da instituição família e respeita-se a individualidade. É claro que um precisa ter um dinheiro para cortar o cabelo, para fazer alguma coisa, as suas particularidades. Mas assim, o grosso, o que entra, a estrutura, o sustento é da família. E aí o casal precisa ter essa visão que se eles dividem a cama, eles dividem o corpo. Por que não divide o dinheiro? Por que cada um para um lado? Aí há quem diz assim, mas e se ele só estiver interessado no meu dinheiro e me deixar depois? Então não devia nem ter casado. Deveria ter conhecido isso no namoro. Entende? Exato. A carência, a pessoa está pagando um preço pela carência, pela ganância, por ter casado com alguém que podia... Ou pela beleza que se encantou. Mas ela já tinha essa dúvida antes, não devia ter casado. Exato. Se eu estou com a pessoa, precisa haver confiança. Até porque você conhece a pessoa no que se diz dinheiro nos primeiros encontros. Primeiros encontros. Quem é que pagou a conta? A conta foi dividida no meio? Como é que foi a gorjeta que o cara deu pro garçom? São coisas que eu vou percebendo, que a pessoa precisa perceber no relacionamento. Não, ele convidou a menina para sair. Chega na hora, ele pede para rachar dividir a conta, já sai fora. Porque se ele não é capaz de pagar uma conta, como é que vai pagar as contas de casa? Exatamente. Então, não é verdade? Você vai conhecendo a pessoa, você vai conhecendo no início. Mas depois que você está no relacionamento, esse diálogo precisa acontecer. Porque se não acontece, você vai ter problema. Às vezes, você tem casamentos que são consolidados de forma diferente. Por exemplo, às vezes você tem alguém que vem de um divórcio, ou não. Às vezes tem famílias, são duas famílias ricas. Okay? Um já tem um patrimônio que traz da família, do pai e da mãe, e o outro vem também de um patrimônio gigantesco. Dificilmente esses dois casam com comunhão de bens. Então, as famílias mais ricas geralmente não casam com comunhão de bens, nem os familiares de nenhum dos lados aprovam. Então, eles casam com separação de bens. Ou seja, então, de um lado eu tenho uma empresa, de outro lado eu tenho uma outra empresa. Ok? Então, eu tenho aqui o dinheiro que é de um e um dinheiro que é do outro. Esse dinheiro acaba não se misturando. Mas, ainda que o dinheiro não se mistura, precisa haver diálogo aberto da situação real dos dois. Porque, embora há coisas aqui separadas, a partir dali, os dois vão construir algo junto. E esse construir algo juntos precisa ter diálogo. Precisa ter a comunhão. Porque se não tiver esse diálogo aqui, os dois viram concorrentes, os dois viram inimigos e as coisas não funcionam. Porque, na verdade, o que a gente está falando é que o problema não está onde o dinheiro se encontra. Em que conta está? Em que conta ele está. O problema está no ego, orgulho ou na desconfiança. Ou seja, eu não confio para compartilhar o que eu vou fazer, onde eu vou aplicar, onde eu vou investir, se isso pode ou não nos botar na falência. Ou eu não comunico porque eu acho que eu não preciso. É meu, eu faço o que eu quiser. Que se vire. Entende? Então é por uma falta de confiança ou por um orgulho. E não tem casamento e relacionamento que vai suportar isso por muito tempo. A estratégia de como vai ser feito, por questão tributária, por questão familiar, por questão jurídica, até por gostos dele, por maneiras de cada um gerenciar o dinheiro, tudo bem. Mas eu me refiro a cumplicidade, a um alinhamento. Você imagina, um exemplo, um casal que é muito rico, tem casa no Brasil, tem casa nos Estados Unidos, e tem a casa lá. Chega um dia, o homem vende a casa e não fala com a esposa. Um exemplo hipotético. Outro dia eu estava assistindo uma entrevista do Roberto Justus, ele falou que tinha casa nos Estados Unidos que vendeu. Eu fiquei pensando nisso. Ele é um cara que já entrou nesse quinto casamento multibilionário. Imagina se ele vende a casa é dele, está no nome dele, certamente comprou com a empresa dele.
mas sem comunicar a esposa. Mas a casa era um lugar que ela imaginava, ela podia autorizar alguém a usar, ela queria passar, ela fazia planos para o final do ano, eu não sei, mas é um casamento. Não precisa a pessoa, não estou dizendo que ele tomou essa decisão, não. Eu me coloquei no lugar dele. Será que ele falou com ela? Porque eu os acompanho nas redes sociais, parece que nesse casamento há uma cumplicidade. Embora ela é muito mais nova que ele e entrou em outra realidade de vida. Mas é empreendedora também. Então, que casamento que vai durar esse ponto? Ah, amor, estava pensando se ano que vem, no invés do carnaval no Brasil, a gente passar na casa dos Estados Unidos. Não, eu vendi. Vendeu quando? Como assim? Vendeu, não falou comigo? Sim, é minha. É da minha, por que eu tinha que falar com você? Ao pé da letra ele está certo. Ou seja, a sua opinião não importa. Não importa, essa é a mensagem que eu estou dando. Exatamente. Entende? Eu faço o que eu quiser. Então, esse final de ano que a gente está tendo agora. Só uma questão, Thiago. O problema é que, às vezes, quando o cara assume essa de não, eu vendi e eu assumo o problema, o investimento ou a grana, ok. E quando o cara não assume? E quando o cara toma uma decisão pesada e não conversou com a esposa, não informou ela e entra numa falência, como esse caso desse meu conhecido? E aí, como é que resolve essa situação? Porque às vezes quando o cara toma uma decisão, vende, não trouxe nenhuma relevância, a esposa vai ficar chateada. É óbvio porque ela não foi comunicada. E quando ela precisar, dormiu rica, usando o Louis Vuitton, e acordou, irmão, com a PF levando tudo dentro de casa. Não. Só finalizando esse caso anterior, na cabeça da mulher, que é diferente da nossa, ela está pensando assim, se ele não falou sobre isso, o que mais ele não está falando? Exato. Ela começa a ficar enciumada, irritada, de cara fechada e criar uma série de outros problemas, mas no fundo foi a insegurança que acendeu ali. Mas sobre esse caso, o que faz quando quebrou e não falou? Irmão, é complicado. Primeiro que ele tem que assumir e colocar às claras o que aconteceu. Errei. O pecado, o erro não morre se a pessoa não admitir, não confessar. É igual o camarada que traiu, a mulher tem todas as provas e ele nega até a morte. Irmão, a pior coisa que o cara pode fazer. É você na foto. Porque se a mulher já quisesse ter ido embora, ela já tinha ido, porque ela tem 100% de certeza que ele traiu. Ela só quer ouvir da boca dele. Eu fiz. Me perdoa. Acabou. Ela vai perdoar, se for a intenção dela, imagino que seja. Eles vão seguir em frente. Agora, enquanto ele não admite, ela vai ficar a vida inteira desconfiando, imaginando como foi, na hora da intimidade deles, ela vai estar imaginando como foi com a outra, se o que foi melhor, e cria-se um bicho de 7 cabeças, maior do que já é. O bicho é feio, mas não precisa ser maior. Se falar, eu fiz, me perdoe. Eu não quero mais ficar com você. Você tem o direito. Acabou. Geralmente, 90% das casas, a mulher fica e perdoa. Porque já era o que ela queria fazer. É só que ela queria que você sabesse se vale a pena. Então, a mesma coisa com respeito às finanças. Foi uma traição. Exato. Não com a mulher, mas com o dinheiro, com uma coisa tão importante da família. Admite, confessa, põe as claras. Aí eu quero dar uma dica para o outro lado também. Às vezes a mulher fala assim, ou a pessoa, o homem também, por que meu companheiro não fala comigo de dinheiro? O outro detalhe é que às vezes ele tem medo da reação. Começa a falar, já vem, começa a briga. Então você quer dizer, olha, amor, a gente precisa economizar porque as contas esse mês. Não, você quer dizer que eu estou gastando muito. Sabe, esse quer dizer acaba com o relacionamento, acaba com qualquer diálogo. Odeio que põe a palavra na minha boca. Então você quer dizer que sou eu. Não quero dizer nada. Eu estou colocando aqui o ponto que está acontecendo. Então a pessoa tem que controlar a reação dela na hora que o parceiro traz um problema. Porque se a minha esposa me traz algo, eu fico bravo, quebro, bato na mesa, jogo um copo, ela não vai querer falar na próxima vez. E às vezes também a mulher ou o homem já entendeu e já viu que as coisas não estão tão boas, mas ela prefere fazer vista grossa, ou ele prefere fazer vista grossa, para continuar usando o cartão Black e não descer o nível social. Já sabe que a situação está feia, já sabe que tem um problema, que chegou a hora de estopar, recalcular a rota para continuar subindo. Mas e o que minhas amigas vão dizer? O que meus amigos vão dizer? Andava de Porsche, agora estou andando de HB20? Não, quebrou. Então eu estou mais preocupado
com a opinião dos outros do que eu me afundar. Só que enquanto eu não estopo, enquanto eu não fecho as torneiras, eu vou continuar descendo. E vai chegar uma hora que eu vou perder o AP, vai chegar uma hora que vai perder... As crianças não vão poder estudar mais em escola do primeiro nível, vai ter que estudar numa escola... Vai chegar uma hora que não tem mais para onde fazer. Então, se tem um problema, eu preciso estopar. Tem uma quebra? Tem uma quebra. Vamos recomeçar. A gente chegou até aqui. Por que não estopa? A gente já sabe o caminho para chegar até lá. Eu só preciso entender. Precisamos reduzir. Houve uma infidelidade que eu assumo a minha infidelidade contigo, mas eu já traço planos aqui para seguirmos juntos. Quer continuar comigo? Quero. Então vamos construir juntos novamente? Vamos reconstruir as nossas finanças? É uma outra situação. Até porque o cônjuge que está do lado já confia nesse cara ou nessa mulher, porque ele já chegou lá um dia. Quantas vezes que eu já entrei em quebradeira? Para quem vive no mundo das startups, você monta um negócio, 10 milhões. Monta outro negócio, 20 milhões negativo. Ou seja, tinha 10 milhões, agora tenho 10 milhões negativo. O que eu faço? Crio uma outra ideia e vou avançando, e vai avançando, e vai avançando. Então, você já sabe o caminho das pedras. Agora, a grande questão é, por onde recomeçar? Eu preciso ter esse diálogo e essa cumplicidade para que ela confie em mim novamente. Quer ver uma coisa que aconteceu comigo uma vez? Oposto do caso do Roberto Justo. Eu querendo fazer surpresa para Mariana, fui na OLX, né, pesquisar casas em Guarapari. E pesquisei uma, pesquisei outra, subi, desci, procurei um corretor, procurei outro corretor, encontrei a casa dos meus sonhos. De frente para o lago, próximo da praia, fui lá, sentei com um cara, negociei, comprei a casa. Um belo dia, chamo Mariana e falo, vamos para Guarapari passar o final de semana. Já reservei uma casa e queria que você fosse lá para a gente passar o final de semana. Mariana entra na casa, ama a casa. Uau, que lugar maravilhoso. Eu dou a chave na mão dela e falo, então, a casa é nossa. Na minha cabeça, irmão, na minha cabeça, Márcio, o que eu estou fazendo? Estou fazendo uma surpresa para minha esposa. Ela vai amar. E quando ela entra na casa, o semblante já muda. Esse armário aqui. Não, mas essa banheira aqui. Aqui tem infiltração. E ela começa a ponderar um monte de coisas na casa. Irmão, quando eu chego em casa, ela pergunta assim, quanto tempo vocês tinham comprado a casa? Quem já viu a casa? Tem isso, irmão. Quem já viu a casa? E a pergunta que não quer calar é, por que você não me perguntou antes de comprar? Não é porque a casa é ruim. Não é que o investimento foi mal feito. Agora que a gente trocou a casa por outra, ela sente a maior saudade da casa. Mas ela não gostou de não ter sido informada sobre o mesmo. Se era hora de fazer o investimento daquele. Se era o local correto. Opinião. Às vezes ela ia falar, uau, eu quero. Compra mesmo. Mas é quando eu não compartilho minha opinião, quando eu não dou a chance do outro de dizer, pode comprar, gostei. É quando eu não participo o outro no futuro da família. E isso eu gero problema no meu lado, dentro da minha casa. Claro, porque a pessoa está pensando isso. A minha opinião não é importante? Exato. Ou ele pediu a opinião de outras pessoas mais do que a minha? Ainda mais uma coisa tão mais ligada à mulher do que uma casa. Então a gente quer mostrar que o dinheiro, que tem sido motivo de muitos divórcios, pode ser um motivo de tornar mais forte o relacionamento. Uhum. Quando o casal planeja junto, executa junto e desfruta junto. Nesse final de ano agora, a gente está aí gravando essa série agora em dezembro de 2022. É hora do casal fazer um alinhamento para o ano que vem. Vem cá, o que a gente precisa ser
para o próximo ano? O que a gente precisa fazer para a gente ter? Ó, ser, fazer e ter. Nessa ordem. O que a gente pretende fazer de dinheiro para o ano que vem? Quanto dinheiro a gente quer fazer ano que vem? Como que a gente vai chegar a esse patamar financeiro? O que a gente vai comprar? O que a gente vai vender? O que eu não abro mão de fazer? Eu quero fazer uma faculdade, eu quero abrir uma empresa, e eles vão alinhar isso. Porque não adianta só eu prosperar tomando caminhos diferentes. Eu estou pensando na minha cabeça, um exemplo, estou pensando na minha cabeça prosperar para ir mudar em outro estado. A pessoa está pensando em prosperar para eu continuar aqui perto da família. Então, às vezes, a prosperidade, a riqueza, significam coisas diferentes. Eles precisam alinhar para poder chegar num consenso. Exato. E a gente está falando de direção. Dinheiro vai te direcionar. O dinheiro vai potencializar a direção que você está indo. Para onde você está indo? Para onde você está indo é o mesmo lugar que a tua esposa está indo? Isso está em comum acordo? Porque não existe nada melhor no meio de um caos você entender que você não está sozinho. Você entender que a tua esposa está com você e vocês estão indo para a mesma direção. E quando a direção mudar, eu preciso informar a esposa. Ó, a gente está indo nessa direção. Se mudar, eu vou te informar. Quando muda, eu preciso informar e eu continuo seguindo e fazendo essa onda de crescimento. Porque se não há um diálogo, eu sempre vou ter problema com meu cônjuge por causa de dinheiro. Ela precisa saber a hora que é para parar de usar o cartão. Ela precisa saber que não é a hora mais de comprar o produto da prateleira A, que precisa descer para produtos de prateleira B. E quando é hora de descer para produtos da prateleira C. Quando dá para comer, para jantar num restaurante de massas de alto padrão. Ou quando é hora de comer no espoleto. Ou quando é hora de comer só um miojo. Cara, se a tua mulher te ama, se a sua esposa, se o seu cônjuge ama você, ele não tem problema com isso. Porque, Tiago, eu já comi com a Mariana do miojo, do espoleto e jantar em Dubai. E como já comi em Dubai, no espoleto e o miojo. Não há problema nisso. Há problema quando você está em Dubai, mas ela não sabia que estaria lá. Ela não sabia do caos que você estava passando. Ela não sabia como você chegou lá. Ela está em Dubai e você não informou que estaria em Dubai. Ou vocês viajaram para Dubai, mas não era para lá que ela queria ter ido. Exato. Talvez a viagem dos sonhos da pessoa é na França. Ou é ali, naquele interior momento, de Minas. Naquele momento a pessoa queria comer um pastel de feira. É diálogo. É diálogo. Se não há um diálogo aqui e uma cumplicidade das informações desse crescimento junto, dificilmente um casamento continua de pé. E não importa quanto dinheiro tem na conta. E uma outra coisa é valorizar os papéis que cada um desempenha. Que esses papéis, eles são móveis, eles têm ciclos. Tem período que o homem trabalha e a mulher está em casa. Então, uma criança pequena ou está sem emprego no momento, está cuidando do lar. E ele não pode se achar o grandão que sustenta ela e ela tem que obedecê-lo. De forma nenhuma. Até porque se ele tivesse que pagar tudo o que ela faz em casa, lava, passa, cozinha, arruma, cuida da família, das crianças, cuidadora de criança, seria um gasto muito maior do que ele pode quitar. Uhum. Ele tem que valorizar esse papel, porque não é porque ela não traz o recurso que ela é menos importante que ele. A mesma coisa, valorizar os papéis quando os dois trabalham e tem a casa. Então, se os dois trabalham, os dois precisam alinhar como vai ser o cuidado da casa. Uhum. Assumir tarefas, o que eu posso fazer, não só ajudar a assumir algumas coisas para que eu possa aliviar a pessoa, que também trabalha como eu. Ou quando acontece, já aconteceu comigo, momentos em que o trabalho da Juliana exigia mais dela do que o meu. Uhum. Eu chegava mais cedo que ela chegava 2, 3 horas, 4 horas depois de mim. Então eu precisei não só assumir, mas eu precisei ter mais paciência com ela e passar a cuidar mais dela, porque ela estaria muito mais desgastada. A mulher geralmente tem uma estrutura até física de suportar determinadas rotinas menor do que o homem. E eu tive que ter mais resiliência, mais paciência, assumir mais responsabilidades para que ela pudesse passar por aquele período. Então são quadros, são momentos que vão
se diferenciando ao longo da vida, mas o tempo todo o que predomina é o respeito. Para que o casal que se uniu por amor não se separe por causa de dinheiro. Exato. Então, que o dinheiro é o que eu falo. Nunca sirva para pagar o seu divórcio. Que ele sirva sempre para pagar os seus sonhos. Essa foi, então, a aula de hoje aqui na Hopefy. Você que está acompanhando a série, o que você achou? Falou com você? Esse conteúdo faz sentido? Então, deixa aqui o seu comentário. Como é que é o modelo financeiro no seu casamento? Está assim alinhado? Vocês têm planos juntos? Quem é o gestor financeiro da sua casa? Deixa aqui o seu comentário. Nós vamos ficar muito felizes em ler. Deixa o seu curtir, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem também. Um abraço e até a aula de amanhã.